Amém. Então hoje nós vamos falar sobre sonhos, sobre a ótica do Evangelho. E quando eu estou falando de sonhos, eu não estou me referindo àqueles que você tem no período que você está dormindo, tá bom? Que fique claro. Eu estou falando daquele anseio, daquele desejo que você tem no teu coração intensamente. Eu estou falando daquilo que você visualiza quando você deita na sua cama, antes mesmo de acontecer. E esse é um assunto muito importante para a nossa geração, porque o que tem acontecido no meio dos cristãos é que ou eles vêm para cá e voltados totalmente para os seus objetivos e para os seus sonhos, e usam Deus como meio de alcançar isso, o que está errado, ou então você vê uma galera totalmente diferente, que acha que por ser cristão a gente tem que ser miserável e a gente não precisa sonhar em nada e viver com o que tiver e tá tudo certo, o que também está errado. Meu objetivo aqui não vai ser fazer você sair daqui saltando e falando, eu vou conquistar todas as minhas metas hoje, mas sim fazer com que você saia daqui para viver o potencial máximo que Deus projetou para que você vivesse. Amém? Então, não é papo coach, mas é um assunto importante para que nós venhamos aprender sobre a ótica do Evangelho. Vamos falar sobre sonhos. Então, a pessoa que desde pequena quer ser médica, a pessoa que desde pequena quer ser músico, ou a pessoa que sonha, sei lá, em discipular, sonha em estar aqui em cima tocando, tem diversos sonhos. Na verdade, tudo que existe no mundo é resultado de um sonho. Sabia disso? Um dia um homem sonhou que ele queria prevenir determinada doença e assim se criaram as vacinas. Um dia um homem sonhou que ele queria diminuir o tempo de comunicação entre as pessoas e assim surgiu o telefone. Não com sonho, mas o sonho é o desejo que impulsionou a pessoa a pesquisar, a trabalhar para que aquilo se tornasse realidade. Amém? E um dia, um homem, na verdade um Deus, sonhou com uma humanidade que viveria em completamente harmonia com Ele e com a sua criação. Esse é o Deus dessa casa, é o Deus vivo que a gente serve. O nosso Deus é o primeiro sonhador da Bíblia, você sabia disso? E é por isso que nós precisamos falar sobre sonhos, porque Deus trabalha através de sonhos, e Ele te convida a falar essa linguagem de sonhos. Em nome de Jesus, hoje, o Espírito de Deus vai trazer aquilo que está sendo deixado de lado por você, aquilo que ardia no teu coração e você está deixando para trás, Ele vai trazer de volta hoje, em nome de Jesus. Amém? Se você recebe, fala amém, meu amigo. Fala com fé. Amém? Em Provérbios 8, vamos falar um pouco sobre o nosso Deus sonhador. Esse é um capítulo muito interessante, porque em Provérbios 8 nós vemos a sabedoria a sabedoria personificada, que ali representa Jesus, o Filho de Deus. E ali você vai lendo os versículos do 20 em diante, a sabedoria está dizendo que estava com Deus desde o início, desde que Deus estava fundando os alicerces do mundo, separando os céus e a terra, fixando as nuvens no céu, formando o horizonte. E ali no versículo 31 a sabedoria fala: e eu estava me regozijando com a criação e com a raça humana. Deus estava tendo prazer com a raça humana antes sequer dele ter criado o homem. Como isso é possível? Deus estava projetando, Deus estava sonhando com a sua criação e tendo prazer naquilo. Quando nós lemos lá em Gênesis 1, nós vemos que a terra era sem forma e vazia. Por que a terra era sem forma e vazia? Porque ela ainda estava na mente de Deus. Deus estava projetando aquilo. Era sem forma porque não estava no mundo material. Era vazia porque não estava no mundo material, mas estava sendo projetada na mente de Deus. É assim que o nosso Deus trabalha. Primeiro Ele gera no invisível e Ele traz para o visível.
Primeiro ele gera na mente, com os sonhos, com o desejo. E é isso que nós vemos ao longo do capítulo 1 e 2 de Gênesis. O capítulo 2 de Gênesis começa assim: deste modo foi criado tudo que há no céu e na terra. Por quê? Porque no capítulo 1 Deus projetou e com a sua palavra ele trouxe vida. Primeiro no invisível e ele trouxe para o visível. Vocês estão entendendo? Agora um ponto muito interessante que também está no capítulo 2 de Gênesis, e aí eu vou ler com vocês, é no versículo 7. Deus criando o homem. Bota aí, Marcelo, por favor. Bom, é mais ou menos assim: Deus pega o homem do pó da terra, e a Bíblia fala que ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. E aí, as versões mais fiéis dizem que o homem se tornou alma vivente. Essa expressão alma vivente tem como significado aquele que traz a existência. Como assim? Deus cria o céu, cria a terra, tudo, e cria um homem para trazer à existência aquilo que ele havia projetado, aquilo que ele havia sonhado. E não me entenda mal, eu não estou dizendo que Deus ele precisa de nós para fazer algo. Eu estou dizendo que ele fez dessa forma porque assim ele quis fazer. Criou um homem como alma vivente, como aquele que traz a existência. E não sou eu que digo não. Está no versículo 4 e 5. Antes dele criar o homem, olha só o que a Bíblia diz. Bota no 5. Acho que no 5 já está. Aqui, ó. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Tá, pegou aqui mais ou menos, pega no 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Beleza, essa versão está meio, mais ou menos, mas passa para o 5 mesmo. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O que a Bíblia estava dizendo? Que Deus tinha criado tudo, mas ainda não tinha planta, ainda não tinha brotado. Por quê? Porque o Senhor ainda não tinha feito chover, e também porque não havia homem para cuidar daquele solo. Vocês estão entendendo? O homem como co-criador, como participante dos sonhos de Deus na terra. Essa é a linguagem de Deus. Deus ele trabalha com sonhos, e ele te convida a sonhar junto com ele. É por isso que nós entendemos o que Paulo fala lá em Romanos: Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Esse Deus que primeiro projeta, que cria sonhos e traz para a realidade, te convida para viver esses sonhos junto com ele. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá falar um pouco sobre a história de Abraão, que é um grande exemplo na Bíblia, considerado o pai da fé. Em Gênesis 15, nós vemos que Abraão está se questionando com Deus. Abraão está dizendo: Senhor, de que adianta tantas bênçãos que o Senhor me dá, se eu estou ficando velho e eu não tenho nenhum descendente? Quando eu morrer, vai ficar tudo para o meu servo assumir. Então, Deus faz o quê? Deus diz para Abraão: eu vou te dar um descendente. Olhe para as estrelas do céu, se você puder contar, esse será o número da tua descendência. Olhe para a areia do mar, conte os grãos, e assim será a sua descendência. Sabe o que Deus está fazendo com Abraão aqui? Deus está colocando figuras dentro de Abraão, para que Abraão comece a visualizar, para que Abraão comece a sonhar. E aqui agora eu queria perguntar para você: quais são as figuras que Deus havia colocado no seu coração? Aquilo que Deus havia te mostrado e que você tem deixado de lado. Comece a pensar, porque Deus está te chamando. Deus está te chamando. Em Filipenses 2:13 diz que Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, uma das maneiras que Deus tem de mostrar a vontade dEle
é nos nossos anseios, vocês sabiam disso? Não é apenas no exterior, não é apenas nas circunstâncias ao nosso redor, mas naquilo que arde no teu coração também. Tanto, isso é tão sério que quando Paulo está instruindo Timóteo, lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, não precisa abrir, quando Paulo está instruindo seu discípulo, ele estava dizendo: ei Timóteo, para você saber se alguém tem vocação, se alguém tem vocação para o ministério, veja o quanto ele almeja, veja o quanto ele aspira o episcopato, ou seja, o quanto essa pessoa deseja o ministério. Um grande apontamento, uma grande evidência de se a pessoa tem determinada vocação para algo, é se ela tem esse anseio dentro dela, esse desejo. E eu estou te perguntando, o que arde no teu coração? Qual é o desejo que está aí dentro de você? Porque existe um sonho de Deus para a sua vida, e você não precisa ter medo de vivê-lo. Existe um propósito pelo qual você nasceu. E, cara, tem muita coisa no mundo para você fazer. Eu não estou dizendo que você precisa estar aqui em cima fazendo alguma coisa, não. Estou dizendo isso para a tua vida profissional, para a tua vida num geral. Deus, Ele projetou algo, e Ele trabalha com desejos. Mas sabe o que acontece? O nosso grande problema é que a gente começa a perder de vista aquilo que Deus nos mostra. A gente começa a esquecer as figuras que Ele nos mostrou lá no início da nossa caminhada, por conta de frustrações, por conta de medo de fracassar. Eu, por exemplo, eu vivi anos da minha vida deixando meus sonhos de lado porque eu tinha medo de fracassar, eu tinha medo de decepcionar as pessoas ao meu redor. Deixa eu te falar, os sonhos de Deus para a sua vida diz respeito somente a você e a mais ninguém. Você não precisa ter medo de viver aquilo que você nasceu para viver. Amém? E aí, a gente vai deixando as frustrações, o medo, a ansiedade tirar essas figuras, as imagens que nos faziam sonhar. E aí sabe o que acontece com a gente? A gente começa a pensar: olha só, talvez Deus não tenha falado isso mesmo comigo, talvez seja diferente, talvez isso daí não seja para mim, talvez eu possa dar um jeitinho aqui e fazer dessa forma. O próprio Abraão, que eu tinha dado o exemplo lá em Gênesis 15, o próprio Abraão, ele perdeu de vista aquilo que Deus havia prometido para ele. E aí ele começou: olha, Deus falou que ia me dar um descendente, eu já estou ficando velho, será que esse descendente é da minha mulher mesmo? E aí o que Abraão fez? Abraão se deitou com a sua serva e teve um outro filho, Ismael. Mas depois Deus vira para ele e fala que não era esse o descendente prometido e que ele ainda iria enviar. E de fato fez. E nasceu Isaac. No momento em que a Bíblia diz que Abraão não tinha nem mais virilidade. E Isaac nasceu. Como isso é possível? Os planos de Deus se cumprem. Os sonhos de Deus se cumprem. Você precisa querer viver. Você precisa se colocar à disposição. Você não pode deixar as vozes para você. Aonde está aquele anseio que estava no seu coração quando você começou? Sabe o que a gente começa a fazer? A gente vai dando voz a esses pensamentos e a gente começa a fingir que a gente não quer mais, só para falar que está tudo bem. Eu nem queria tanto isso. Isso daí nem era grande coisa para mim, mas não está tudo bem. Não está tudo bem, não é assim. Não é fingindo que você vai encontrar a solução, é se colocando à disposição dele. Amém? Eu queria contar para vocês a história de um homem que deixou
para trás as figuras que Deus havia mostrado. Deixou para trás aquilo que Deus havia projetado no coração dele no início. Esse homem é Saul. Saul, para quem não conhece, foi o primeiro rei do povo de Israel. E naquele contexto, a nação hebraica, ela nunca havia tido um rei, porque Deus, ele falava diretamente com o profeta, e o profeta falava com o povo, e assim o povo vivia. Tudo bem? Naquela época o profeta era Samuel, então eles viviam sempre assim. Só que chegou um momento da história em que o povo hebreu começou a pedir a Samuel um rei, porque todas as nações tinham um rei, e eles queriam ter um rei também. Eles estavam sendo afligidos por ataques dos filisteus, dos amalequitas, dos povos inimigos lá. E eles queriam um rei para guiá-los nas batalhas e fazê-los vencer. Então Deus escuta o pedido do povo e levanta um rei. A Bíblia diz que Saul era o mais alto da tribo e era bonito. E lá no capítulo 10, versículo 1, pode abrir, 1 Samuel 10, 1. Nós vemos a unção, Saul sendo ungido a rei. E aí diz assim, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? A melhor tradução é sobre príncipe sobre a sua herança. O Senhor te ungiu como príncipe sobre a sua herança. Olha que imagem linda que Deus está mostrando a Saul. Ele como príncipe sobre a herança de Deus. Quem era a herança? Era o povo, amém? O povo hebraico. Agora, olha que imagem linda que Deus está mostrando a Saul, colocando no coração de Saul, para que Saul começasse a visualizar aquilo que Deus havia projetado. Meus amigos, Saul era um homem comum. Saul não aspirava a ser rei, até porque o povo dele não tinha um rei, a nação nunca havia tido um rei. Esse desejo não existia no coração de Saul. Saul não imaginava chegar lá, a liderar a nação, ser rei. Isso não existia. O que Deus estava fazendo? Colocando uma imagem no coração de Saul, para que ele começasse a sonhar, começasse a projetar: ei, você será príncipe sobre a minha herança. E Deus não fez apenas isso. Ele mostra essa imagem, e ao decorrer do capítulo 10, você vai ver que Samuel, que era o profeta que estava ungindo Saul, vira para Saul e fala o seguinte: olha só, quando Saul tinha ido ao encontro a Samuel, então ele não estava em casa. E aí Samuel fala o seguinte: olha só, Saul, quando você voltar para casa, você estava procurando umas ovelhas que tinham sido perdidas, não é? Aí Saul: sim. Aí ele: então, essas ovelhas agora foram encontradas, pode ficar tranquilo. Você, no teu caminho é longo, não é? Teu caminho? Aí Saul: sim, o caminho é longo. Então você vai encontrar 3 homens, você vai pedir pão para eles e eles vão te dar pão. Aí Saul: opa, beleza, vou ficar alimentado. Além disso, no teu caminho você também vai encontrar outros profetas, e ali você vai se encontrar com eles, você vai ser tomado pelo Espírito, e ali você vai começar a falar em outras línguas, a profetizar, e o seu coração será mudado. Ou seja, Samuel havia dado uma visão para Saul, para que ele começasse a sonhar, e não só isso, no caminho para casa, tinha dado várias confirmações de que Deus estava com ele mesmo, para que não houvesse dúvida. Tudo bem? E você vai ver, se vocês lerem no capítulo 10, de fato isso aconteceu, e a Bíblia fala que o coração de Saul foi mudado naquele dia. Ou seja, um homem simples, que não tinha perspectiva de ser rei, isso nem existia na nação dele, agora ele começa a aspirar, ele começa a sonhar, porque Deus havia projetado uma visão dentro do coração dele. Então Saul é ungido a rei, Saul se torna um rei bem sucedido, ele consegue vencer diversas batalhas, diversos povos, e se torna um rei muito famoso. Porém, durante o reinado de Saul,
ele começou a perder de vista aquilo que Deus havia mostrado para ele lá no início. O que Deus havia falado? Que ele seria príncipe sobre a herança de Deus. De certa forma ali, Saul começou a achar que a herança era dele mesmo. Mas eu não quero entrar nisso. O que é importante é que Saul perdeu de vista aquilo que Deus havia mostrado para ele. Então, em determinado momento, um jovenzinho chamado Davi derrota um gigante e o povo fica feliz, porque venceu um gigante que estava matando todo mundo. O povo fica feliz, começa a cantar sobre Davi, e ali naquele momento, Saul, no capítulo 18, no versículo 9, a Bíblia diz que Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja contra Davi. Eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra nutrir. Nutrir, o termo nutrir aqui, ele está querendo dizer que a pessoa deu o alimento o suficiente para que algo crescesse, tudo bem? Então o que Saul estava fazendo? Saul teve o sentimento de inveja e ele deu o alimento suficiente para que aquilo crescesse dentro do coração dele. Saul havia perdido de vista aquilo que Deus havia falado para ele lá no início: ei, você vai ser príncipe sobre a minha herança. Não, Saul teve o sentimento de inveja, em vez de se colocar em Deus, se arrepender, deixar esse sentimento, se apartar desse sentimento, ele nutriu. Ele deu alimento o suficiente para que aquilo crescesse dentro dele. E de fato cresceu. Se vocês verem o resto da história em 1 Samuel, Saul se perde. O fim da história de Saul é feio, gente. Feio. Saul começa, que adorava o Deus vivo, ele começa a adorar outros deuses, começa a procurar vidente. No final de tudo, ele está perdendo batalha atrás de batalha. Ele estava caçando Davi. Davi teve a oportunidade de matar ele várias vezes e não matou. Ou seja, ele estava ainda sendo humilhado. No final de tudo, os familiares dele estavam sendo mortos e ele se suicida. Saul perdeu totalmente de vista aquilo que Deus havia mostrado para ele no início de tudo. E agora, eu estou aqui para te perguntar, por que eu estou te falando isso? Eu estou aqui para te perguntar, o que talvez você possa estar nutrindo dentro do teu coração? Que sentimento que você pode estar nutrindo dentro do teu coração? Pode ser a inveja? Pode, mas pode ser o medo, pode ser, sei lá, você se frustrou em algo e você está nutrindo essa frustração. O que você está nutrindo dentro do teu coração que está te fazendo perder de vista aquilo que Deus já havia mostrado e falado para você? Esses dias eu vi um pastor dando um exemplo de nós buscando sonhos de Deus. Eu achei um pouco engraçadinho e bem real, que é tipo assim, você está no Pesque Pague. Vocês conhecem o Pesque Pague de festa junina? Tem a piscina lá, os peixinhos falsos, tu joga a vara, né? Você que tem que acertar o peixe e tirar, né? Todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Então, você está lá no Pesque Pague, aí você joga a tua vara, aí teu irmãozinho vem aqui do lado e joga a vara dele também. Aí tu fica olhando para ele, aí tu não está pegando nada, tu está olhando para ele ali, aí daqui a pouco teu irmão, pum, pegou, tirou, saiu feliz, foi pegar o prêmio. Aí tu olha assim, olha pro teu, tira a tua vara e joga aqui. Deu certo para ele, vou pegar aqui também. Aí daqui a pouco chega outro irmão, faz a mesma coisa. Aí tu fala, eu estava ali agora, ele não vai pegar nada. Aí daqui a pouco o irmão pega, tira o peixe e vai lá pegar o prêmio. Aí tu tira a tua vara, joga aqui de novo. Em vez de você ficar olhando para o teu anzol, você fica olhando para o que o teu irmão está fazendo. Mas nem sempre o que dá certo para ele vai dar certo para você também. Procure os planos de Deus para a sua vida. Perceba aquilo que você tem alimentado no teu coração. Alimente-se de fé, alimente-se de coisas boas que vão te fazer permanecer. Se rodeie de pessoas que vão te fazer permanecer, porque isso é importante também. Com quem que você tem compartilhado? Com quem que você tem compartilhado a tua vida?
Isso é importante também, porque existem pessoas, eu estava falando disso ontem na célula, existem pessoas que só servem para te jogar para baixo. E com certeza existem pessoas que também vão só alimentar coisa ruim dentro do teu coração. Eu estou chegando muito perto aqui, né, John? Né, mas não, tá bem. Tem pessoa que vai alimentar só coisa ruim dentro do teu coração. Como que você vai manter na tua visão aquilo que Deus te mostrou, se você está o tempo todo, eu não sirvo para isso. Você pode estar alimentando inveja, pode não ser inveja, pode não ser medo, mas pode ser, sabe o que? Autopiedade. Você não se acha bom o suficiente para nada. Você fica, eu não sirvo para isso, coitado de mim. Ei, se Deus projetou para você, é para você. É porque você vai conseguir, porque Ele vai te ajudar. Não se trata da tua capacidade. Amém? Amém. Então, meus amigos, Deus, Ele projetou um sonho para a humanidade, para que nós viéssemos a viver aquilo que Ele tem para nós. E Ele se deu por completo nesse sonho. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para que você tivesse vida e vivesse uma vida feliz, vivesse livre desses sentimentos. Livre. Sabe por que a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque, vai ler lá em Salmos, o que Davi fazia? Davi se abria, Davi não prendia esses sentimentos. Já Saul, ele estava o quê? Alimentando isso dentro dele. Se encha daquilo que te faz bem, se encha de fé. Jesus não morreu para que você vivesse uma vida frustrada. Ele quer a tua felicidade, Ele é um pai que se preocupa. Amém? Você realmente acredita nisso? Aleluia. Agora, gente, é importante que a gente venha a entender que nem tudo que a gente sonha, embora Deus trabalhe com sonhos, nem tudo que a gente sonha é de Deus. Tudo bem? Nem todo sonho é de Deus. E aí, Bruno, como é que eu vou diferenciar se o meu sonho vem de Deus ou se ele não é de Deus? Calma que eu estou aqui para te ajudar. Vamos ler Gênesis 40. A história de dois homens que passa batido. Passa batido, ninguém percebe, mas é algo muito legal. José. Quantos aqui conhecem a história de José? É uma galera boa. Mas quem não conhece, fica tranquilo, você não precisa conhecer. O que você precisa saber é o seguinte: José era bom em interpretar sonho. O cara tinha um dom, entendeu? Ele era usado por Deus para interpretar sonho, beleza? E José, ele estava preso. Não porque ele é um cara mau, ele foi injustiçado, mas ele estava preso. E na prisão tinha dois homens com ele: o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. Esses tinham irritado Faraó e Faraó jogou eles na prisão. E aí um dia, lá na prisão, esses homens eles tiveram sonhos e eles estavam perturbados. E José chegou para eles e perguntou: ei, por que vocês estão assim? O que aconteceu? Aí eles falaram: a gente sonhou com algo que a gente não está conseguindo saber o que significa. Eu estou um pouco preocupado com isso. Aí José: então tá, eu vou te ajudar, me conta aí. O primeiro sonho é o sonho do copeiro. Eu não sei em qual versículo que está, que eu não anotei. Você sabe bem, Marcelo? Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia que eu vou saber. Está aqui, ó, versículo 9. Diz assim, ó: o chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos, eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas e amadureceriam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça para o faraó, apanhei os cachos de uva, espremi na taça do faraó e coloquei as taças nas mãos do faraó. E aí José, no versículo seguinte, ele explica o sonho, o que significa o sonho, mas o importante é que o sonho do copeiro trouxe vida para ele. Beleza? Por quê? O sonho do copeiro trouxe vida para ele. Vocês
lembram que no sonho, o copeiro, ele viu uma videira, ok? A videira, galera, na Bíblia, uma dica, a videira na Bíblia representa Jesus, ok? Então, o copeiro viu uma videira, foi na videira, pegou as vinhas, espremeu na taça do faraó e serviu o faraó. Qual era o objetivo do copeiro? Servir. Tudo bem? O objetivo do copeiro era servir. Com a habilidade dele para se exaltar, para se mostrar? Não, ele foi na videira. Com os recursos de quem? Quem é a videira? De Deus, Jesus. Então, o copeiro usou os recursos de Jesus, ele foi até Deus, pegou os recursos e serviu o faraó. Beleza? Esse sonho trouxe vida ao copeiro. Agora, o segundo sonho está no versículo aqui, 16. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. E aí, igualmente, nos versículos seguintes, José vai interpretar o sonho dele, e no final José vai falar que o sonho do padeiro levou ele à morte, e de fato passou-se 3 dias e o padeiro foi decapitado pelo faraó. Mas o que o sonho do padeiro significava? Enquanto o copeiro ele tinha ido à videira para pegar os recursos e servir o faraó, o padeiro ele estava com 3 cestos na cabeça, o que, segundo a teologia, é um sinal de que o padeiro estava querendo chamar atenção para si mesmo, porque quem põe 3 cestos na cabeça, ele queria mostrar que ele era muito bom, e além disso, ele estava mostrando a habilidade que ele tinha, ou seja, o padeiro ele estava querendo se promover com aquilo. Eram os doces que o faraó mais apreciava, ou seja, eram os doces mais difíceis, e eu tinha 3 cestos cheios na minha cabeça. Esse sonho levou o padeiro à morte, porque era um sonho que procurava promoção própria, ele procurava ser servido, e apenas isso. E aí, eu pergunto, às vezes, os meus discípulos perguntam: Bruno, é errado sonhar em ser rico? Meu amigo, tudo depende da tua motivação. Tudo depende da tua motivação. Qual é a motivação do seu sonho? Não é errado sonhar em ser rico. Agora, se você quer isso para a sua exibição própria, para a sua promoção, provavelmente isso vai te levar para um caminho de morte. O resultado disso vai ser um caminho de morte. E aí, sabe qual é o problema? Muitas das vezes a gente tem sonhos, e aí a gente quer que aconteça, não acontece, e a gente fica chateado com Deus, a gente fica culpando Deus, falando: Deus, tu não me ama. Como é que eu estou aqui na tua igreja, eu quero que isso aconteça e isso não acontece? O Senhor não é pai, o Senhor não quer meu bem? Só que aquilo que a gente chama de frustração, muitas das vezes Deus chama de proteção. Deus pode estar te protegendo. Amém? Eu queria dar um exemplo do meu pai. Meu pai não vai estar assistindo isso, mas a minha mãe vai estar, e não conta para ele. Meu pai, ele é um homem muito sábio. E aí, se você sentar para conversar com ele, ele vai ter várias histórias para te contar, várias, e realmente te agrega de fato. Ele é um homem muito sábio. E aí ele me contou a história da adolescência dele, de quando ele era adolescente. Ele tinha uma paixão, isso foi antes de conhecer minha mãe, e era uma paixão intensa, era a primeira paixão do meu pai. Meu pai fazia tudo por aquela menina, ele era louco por ela e tudo mais. E aí eles namoraram e tudo mais, e aí foi passando o tempo, e ele foi começando a perceber traços no caráter daquela menina meio duvidosos, coisas um pouco estranhas, e ele começou a falar: cara, eu não quero isso para minha vida não.
Não quero. Mas eu gosto muito dela. E aí, ele focou no futuro dele, graças a Deus ele fez isso, focou no futuro dele, terminou com a menina. Só que ele contou que, cara, foi um fim do mundo para ele. Ele chorou muito, ele sofreu muito, porque naquele momento aquilo dali era o bom para ele, era o melhor para ele. Aquilo dali foi uma frustração para ele. E aí, anos se passaram, e ele encontrou essa menina de novo. A menina estava toda acabada, toda estrupiada. Não estou falando de aparência não, estou falando na vida emocional, as coisas todas enroladas, e teve traição com o marido que ela casou, e ela estava toda embolada. E aí ele falou, caraca, graças a Deus, aquilo que para mim no momento parecia uma grande frustração, era uma proteção de Deus. Olha para a mulher que eu estou agora. Pô, minha mãe, né, rapaziada? Que isso, tá maluco? E, caraca, cara, meu pai foi protegido. E por que eu estou contando esse exemplo para vocês? Porque provavelmente tem acontecido ou vai acontecer uma situação parecida na tua vida. Pode ser no teu relacionamento, na vida amorosa, pode, mas pode ser em tantas outras coisas, com um emprego que você gostava muito, mas que você perdeu, ou com algo que você deseja conquistar e que você não consegue conquistar de jeito nenhum, porque às vezes Deus está te protegendo. Sabe o que acontece? A gente é muito presunçoso. A gente acha que, por exemplo, eu tenho 22 anos e sei lá, eu devo ter uns 18 anos de consciência, porque eu devo lembrar das coisas a partir dos 3, 4 anos, sei lá. E a gente acha que a gente sabe mais das coisas do que aquele que passeia pela eternidade. Você sabe do que aconteceu, você sabe do que está acontecendo, e você pode projetar, planejar, profetizar, sonhar com o teu futuro. Agora ele sabe do que aconteceu, ele sabe do que está acontecendo, ele sabe do que vai acontecer. A gente acha que a gente sabe. Meu amigo, se Deus fechou a porta, isso é uma bênção. Isso é um motivo de gratidão. Pode doer, mas é proteção, porque você tem um pai que quer o melhor para você. Se Deus fechou a porta, é o melhor. E se Deus abrir a porta, meu amigo, pode levantar quem for, que essa porta não vai se fechar. Amém? Todos os heróis da fé tentaram ser calados. José, o cara do sonho que interpretava, que eu falei para vocês, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele foi preso injustamente. E depois, meu amigo, o cara ficou braço direito de Faraó. Os irmãos foram pedir ajuda para ele depois. Paulo, trazendo um pouco aqui mais para o contemporâneo, Paulo foi torturado, meu amigo. Paulo foi preso. Nossa, quantas vezes Paulo apanhou. Mas a mensagem dele, aquilo que ele viveu, ecoa até hoje. Jesus foi morto, mas ressuscitou. Passaram-se 3 dias e ele ressuscitou. Permaneça, meu amigo, porque aquilo que ele projetou vai se cumprir. Amém? Ele está te chamando hoje. Ei, olha para as estrelas do céu. Ei, conta a areia do mar. Deus quer botar de volta aquelas figuras que Ele tinha te mostrado. Deus quer que você volte a sonhar, mas a sonhar da forma correta. Aquilo que Ele projetou. Vocês lembram da história de Noé? Noé, o cara da arca. Quando Deus dá o sonho para Noé daquela arca, e Noé acredita naquele sonho, passa a vida construindo aquela arca, as pessoas passam por ele, zombam dele, falam que Noé é maluco, falam que ele está surtado,
isso, aquilo, e Noé, não, acredita naquela figura, não deixa sentimento se nutrir, sentimento errado, não deixa as vozes entrarem na cabeça dele, ele permanece, e as pessoas falando. Sabe o que as pessoas falaram depois que choveu? Nada, estava todo mundo morto, todo mundo morreu. Por quê? Noé permaneceu naquilo que Deus havia mostrado para ele. Imagina, se Jesus não tivesse permanecido no sonho de fazer com que vocês se tornassem filhos junto com ele, a gente estava frito. É ou não é? Porque Jesus, ele estava aqui como homem. Então ele tinha os desejos que a gente tem, ele tinha as inseguranças que a gente tem, ele tinha o bombardeio de pensamentos que a gente tem também. Jesus, ele fazia o quê? Ele orava para o Pai, ele era sincero com Deus, ele tinha um momento de intimidade com Deus. Mas Jesus era homem também, tudo era um sonho que ele tinha que alcançar. Amém? Hebreus 6,12 diz: aqueles que pela fé e paciência herdarão as bênçãos de Deus. Ter fé quando está tudo tranquilo, tudo calmo, não é ter fé, é ser óbvio. Porque todo mundo consegue acreditar que vai ficar tudo bem quando as coisas estão bem. Deus, ele te chama para ver uma realidade hoje. Você não precisa ter um trono para começar a se comportar como um príncipe. Você não precisa esperar a tempestade passar para que você acalme o seu coração. É hoje. Pode subir, galera. Para fechar, queria ler 2 versículos com vocês e a gente vai orar muito. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, os planos de fazer-o prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vamos ficar de pé e vamos orar muito. Vamos ficar de pé. Galera, Deus está te chamando para voltar a ver, voltar a enxergar aquilo que Ele tinha colocado no teu coração. Deus está também hoje, talvez, te chamando para se despedir de antigos sonhos que não fazem parte da vontade dEle e que você está sendo teimoso. Deus, Ele tem uma vida completa para você. Já tem uma vida escrita aí completa para você. Você só precisa viver. Não precisa inventar moda. É só viver. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Vamos ouvir essa música. E aí eu oro. Enquanto isso, você vai falando com Ele, enquanto a letra vai ministrando no teu coração, em nome de Jesus. De fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os seus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores
vida. Tudo é teu. Meu amigo Jesus, nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos: Pai, nos ajuda, nos ensina, nos capacita a viver os Seus planos sobre nós. Nós queremos confiar que o Senhor tem o melhor. Nós queremos descansar que o Senhor tem o melhor. Pai, nós estamos cansados de tentar seguir pelas próprias forças. Nós estamos cansados de fazer da nossa maneira e sempre nos frustrarmos. Não, nós queremos descansar. Mostre-nos o caminho que nós iremos. Mostre-nos a direção e nós iremos. No nome de Jesus, Espírito Santo, traga à memória aquilo que já foi plantado no coração de cada um aqui. E se existe alguém nesse lugar que não sonha, que não almeja, que nessa noite possa ser marcado e comece a projetar, comece a visualizar de acordo com aquilo que o Senhor preparou. Os seus planos são maiores, os seus caminhos são maiores, e nós confiamos na Tua palavra. Confiamos que Tu és aquele que era, é e há de vir, aquele que passeia pela eternidade e sabe de todas as coisas, aquele que tem o melhor, o nosso Pai. Se o Senhor veste os lírios dos campos, o que mais o Senhor não fará por nós? Que nós possamos sair daqui energizados, cheios de esperança, sabendo que temos um Pai que cuida, que se preocupa e que nos protege. Que cada porta fechada seja um motivo de gratidão, que cada porta fechada seja motivo de deleite, porque sabemos que o Senhor cuida, o Senhor é um Pai presente, o Senhor não nos deixa. E Pai, obrigado por isso, obrigado por esse amor que nos persegue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu amigo, ainda nesse momento, gostaria de pedir para a colaboração distribuir os envelopes, e ao som desse louvor você vai fazer uma oferta de gratidão a Deus, entregar o seu dízimo se você tiver. Toma minha vida, tudo é teu. Em nome de Jesus. Continue adorando, continue adorando. André, ajuda ela aí para ser mais rápido. O meu coração, Ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. oh, quão insondáveis São os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. a minha vontade já deixei, O teu reino já ganhei, e a minha vontade já deixei. o teu reino já ganhei. Os teus sonhos São maiores do que os meus. os teus caminhos Cante, cante, cante. bem mais altos do que os meus. Sim, toma minha vida. Tudo é teu. Sim, toma minha vida. Tudo é teu. Jesus, obrigado pela manifestação da sua glória nessa noite. Obrigado por cada um que pôde contribuir e ofertar, por cada um que colocou o seu coração nessa oferta, que contribuiu com alegria. Nós consagramos esse dinheiro a Ti e pedimos que o Senhor esteja abençoando tremendamente cada um, na casa, na família, em tudo que eles fizerem. Também peço, Pai, para que cada um possa voltar para casa em segurança, e que a palavra ministrada hoje possa reverberar na vida de cada um, que eles possam se encontrar em Ti cada vez mais, gerar frutos e frutos e frutos, que eles possam estar firmes para viver aquilo que o Senhor planejou e projetou para cada um deles, em nome de Jesus. Receba essa palavra, meu amigo, receba para a tua vida, e você nunca mais será o mesmo. Amém, amém, amém.
Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Glória a Deus. Não vai embora com o envelope não, irmão. Bota o envelope aí antes de ir embora. No episódio anterior vocês conheceram o Vitor, a Bia, Maria Eduarda e o Henrique Mano. Ele parece que sabe muito bem o que quer, né? Conseguiu ficar com a Madu do jeito que queria. E parece que ele tá curtindo a festa com geral. Só que o que ninguém sabe é que ele daria tudo pra ter pelo menos a metade da grana que o Vitinho tem. Isso pra mim já diz muito sobre a pessoa. Esse cara não me engana. E aí, rapaziada? Como é que tá, mulher? Beleza? Tudo? Firme e forte? De boa? E aí, bora tirar uma fotinha aqui? Bora lá. Mais um pra garantir. É, mulher. Pois é, irmão. Esse cara aí, ó, se acha, tá ligado? Só faz merda, mano. Meu sonho era ter tudo que ele tem. E o que ele não valoriza. Tu vai ver só, no início do rolê já passando vergonha. Agora sim, meu irmão! A festa começou! Tá rolando até garrafa quebrada! E o Henrique, hein? Aquele sem noção, patético! Eu faria questão de fazer aquele otário lembrar que ele não tá na casa dele. E a Maria Eduarda, hein? O que aconteceu com ela? Maduzinha, meu amor! Cadê você? Sério. Não aguento mais. Tá com isso na cabeça. E aí? Ui. Como assim? Ai, sei lá. Quê? Sério? Mentira! Aê! Traz o champanhe, vamos comemorar. Não, sei lá, foi estranho. Meu Deus. Aí eu vou buscar uma bebida mais forte. Ah, pode ir. Vai com isso. Gente, que guerreira. Essa aí? Short Não acredito. Alguém Perdeu a virgindade no banheiro. Nossa, você bagunceiro mesmo, hein, garoto? E tu só me zoa, hein? Ai, cara, meu Deus. Eita, tá distraído, hein, amigo? Deixa eu ver. Caramba. E tu é um anjo. Ah, não. Outro sem noção aqui, pô. Só que esse aqui não tem noção, é do limite. Olha só. Parece que mais alguém viu esse stories. Qual foi, rapá? Qual foi, meu irmão? Que foi, mano? Quebrar seu otário! Que foi, mano? Talarico de Vem! merda! Que foi, mano?